Olá, olá, bem-vindo, bem-vindo. Você que está entrando agora, é bem-vindo na nossa live apologética. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, presidente do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Nós queremos, nesta noite, esclarecer um pouquinho mais sobre a Igreja Tabernáculo da Fé, a igreja do falso profeta William Marion Branham. É verdade que tem pouco material, né, na área de seitas heresias sobre o fundador William Branham. Mas, assim como Ellen White, uma falsa profetisa, Joseph Smith, um falso profeta, William Branham também é um falso profeta. Agora, não confundir Tabernáculo da Fé com Tabernáculo, por exemplo, do Brasil para Cristo, ou qualquer outra igreja chamada Tabernáculo, tá? Esta igreja Tabernáculo é a que segue um falso profeta chamado William Marion Branham. Não confundir também com brahmanismo, tá? Então, tem pouco material escrito aí refutando esse falso profeta, tá? Mas eu diria que muitas igrejas no Brasil e no mundo, elas são atingidas por falsos ensinamentos aí, perdendo seus membros para esta seita conhecida como Tabernáculo da Fé, tá? Então, William Branham, eu falei ontem sobre ele era famoso, né, por pregar em tendas, foi considerado o apóstolo da África também, realizava grandes cruzadas com muitas maravilhas, muitos milagres, muitas curas, né? Eu falei então que ele nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Kentucky, no dia 6 de abril de 1909, e eu até disse que ele se converteu aproximadamente com 17, 18 anos de idade, e ele teve uma infância muito difícil, né? Eu disse que, como a maioria dos profetas também aconteceu com William Branham, algo sobrenatural aconteceu no nascimento dele, né? Então, a maioria desses falsos profetas sempre tem um anjo, sempre tem uma visão sobrenatural, sempre tem alguma coisa acontecendo, tá? Interessante porque quando William Branham pregava, as suas tendas se enchiam aí com mais de 3.000 pessoas. É interessante, né? Mais de 3.000 pessoas, aliás, mais de 3.000 pessoas na tenda, mais de 3.000 pessoas iam à frente, dizendo que estavam entregando suas vidas para Jesus, tá? Era o que acontecia aí. Então, sempre acontecia isso nas pregações desse falso profeta William Branham, principalmente por causa dos milagres. Bom, a gente falou ontem sobre essa questão do milagre. Nós não devemos nos preocupar com a questão do milagre, a gente tem que saber a fonte do milagre. De onde vem esse milagre? Vem de Deus? Está sendo realizado por Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque esta Bíblia que eu tenho nas minhas mãos, e você tem uma também aí na sua casa, esta Bíblia, no livro aqui de Deuteronômio, no capítulo de número 13, olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio, capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der o sinal ou prodígio, e suceder, aqui está dizendo que é possível acontecer, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes e servamo-los. Podemos parafrasear aqui dizendo, vamos seguir esse profeta, vamos seguir o livro dessa profetisa, vamos seguir as visões deste profeta, vamos seguir este Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes e servamo-los. Olha a advertência de Deus aqui para você. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Verso 4 diz assim, após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, esta é a advertência de Deus, meus irmãos. E se fosse no período de Moisés aqui, com toda certeza, William Branham, Joseph Smith, Ellen White e tantos outros aí, Bang Kha, tá? E tantos outros, Harold Camping, são tudo falsos profetas.
Então, esses falsos profetas, se estivessem vivendo no período bíblico, sabe o que aconteceria com eles? E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, a advertência bíblica, queridos, nós temos aqui inúmeras. Jesus dizendo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm a vós, vestidos em pele de ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Então, William Branham, Joseph Smith, Ellen White, Reverendo Moon, e poderia ficar a noite inteira falando o nome desses falsos profetas. O Cacou, por exemplo, um profeta africano que tem influenciado muita gente. Eu falei aqui do Eli Soriano, né, o brother Eli Soriano, tudo falsos profetas, todos eles são profetas. Então, veja, a Bíblia tem inúmeras advertências. Falsos profetas deveriam ser apedrejados, hoje eles têm que ser rejeitados, meus irmãos. Então, as cruzadas do senhor William Branham, eram mais de 3.000 pessoas que tomavam uma decisão, segundo elas, por Cristo, quando na realidade iam seguir um falso profeta. Outra coisa muito interessante, porque ele pregava sobre as 7 dispensações da igreja, né? E que a igreja estava atravessando a última dispensação, da qual ele era o profeta, o Elias que havia de vir, o precursor da volta de Jesus Cristo, como João Batista foi na primeira vinda do Senhor Jesus. Então, o William Branham, ele não era uma pessoa assim que vivia uma vida anababesca, não. Ele tinha uma responsabilidade, ele tinha uma preocupação, que era pregar. Tá? É interessante porque William Branham, ele teve inúmeras visões, e uma delas famosa, né, é aquela da areola, né, que ele estava pregando, dos milagres, do sobrenatural na vida deste homem. Aliás, a gente tem pessoas no meio evangélico que foram muito influenciadas por William Branham, sabiam disso? Já ouviu falar de Gordon Lindsay? Gordon Lindsay foi fortemente influenciado por William Branham. Você já ouviu falar de T. Elias Osborne, do livro Curar os Enfermos e Expulsar os Demônios? T. Elias Osborne também foi fortemente influenciado por William Branham. O T. Elias Osborne chegou ao ponto de afirmar que William Branham era o verbo de Deus encarnado na terra, meus irmãos. Olha que abobrinha, olha que baboseira ele falou. Bom, eu conheci pessoalmente o William Branham, William Branham não. Eu conheci pessoalmente o T. Elias Osborne, e antes dele falecer, ele veio ao Brasil, eu tive a oportunidade de estar com ele, e é interessante, meus irmãos, porque este homem abandonou completamente muitos dos seus falsos ensinos prestes à morte, graças a Deus. O T. Elias Osborne se arrependeu de pregar a teologia da prosperidade, de pregar a confissão positiva, se arrependeu. E ele falou aqui em São Paulo, no Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, eu estava presente, meus irmãos, ele pregou contra tudo aquilo que ele sempre defendeu, os seus livros, defendido por Kenneth Reagan, defendido por Benny Hinn e tantos outros, graças a Deus, porque, é claro, a Daisy Osborne, a esposa dele, foi acometida de uma enfermidade e veio a morrer dessa enfermidade. Então, por isso, ele depois passou a pregar contra essa ideia da confissão positiva e da teologia da prosperidade, tá? Bom, interessante, né? Falando um pouquinho sobre a vida do William Branham, William Branham viveu essa vida, né, de milagres, de pregação, e não sei mais o que e tal. Ele era chamado profeta do século XX, meus irmãos. Então, em diversas partes do mundo, ele foi considerado o profeta do século XX. Então, o livro, inclusive, tem um livreto da própria igreja, O Profeta do Século XX, publicado pela própria seita, conta a história de muitas visões que teve William Branham e de muitas curas que foram realizadas nas suas cruzadas. Eu falei aqui que William Branham morreu em 1965,
É interessante porque a seita, mesmo ele morrendo há tanto tempo, 1965, a seita continua enfatizando a importância deste homem, continua enfatizando a pessoa do fundador, suas profecias sobre a segunda vinda, que deveria acontecer em 1977, não aconteceu. Não adianta, eu já tive a oportunidade de dialogar com vários membros dessa seita, meus irmãos. Eu hoje conversando com meu querido amigo o pastor João Flávio, que é o presidente do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, um ministério sério, ministério apologético sério, conversando hoje com meu amigo o pastor João Flávio, ele disse, pastor Joaquim, o senhor tem um diferencial, o senhor é um apologista de campo, e é verdade, eu aprendi isso com o meu querido amigo pastor Natanael Rinaldi, meu mestre, andei com ele no começo da minha fé, da minha caminhada apologética, me ensinou muita coisa. Então, a diferença que está entre muitos pesquisadores de seitas, muitos apologistas, meus irmãos, é que esses apologistas nunca debateram com um adepto de seita, nunca frequentaram um culto nestas seitas. E eu não, quem me conhece sabe, eu vou lá na Igreja Mórmon, eu vou lá na Congregação Cristã, eu vou lá na seita do Reverendo Moon, eu vou lá, inclusive, sou muito bem recebido, já joguei sinuca com ele, com o falso Cristo e Cristo. Conheci pessoalmente o outro falso Cristo da seita, Crescendo em Gracia, José Luiz de Jesus Miranda Leal. Conheci pessoalmente. Então, meus irmãos, eu entendo que você, claro, pode fazer apologética com a literatura da própria seita, eu tenho muita coisa. Mas é diferente de você ir lá assistir um culto com eles, é diferente de você debater com eles, é diferente de você fazer uma pesquisa. Eu conheci também um outro falso Cristo, o Ezequiel Atacuci Gamonal, chamado Cristo peruano, meus irmãos. Estive lá em Lima, no Peru. Tá? Então, o nosso trabalho de pesquisa é um trabalho inócuo. Nós não falamos o que ouvimos de ex-adeptos. E, claro, temos contato com ex-adeptos. Eu vou estar entrevistando aqui em breve um ex-adepto da Igreja Tabernáculo da Fé, William, o nome dele, vai estar aqui, vamos entrevistar ele nas nossas lives. Ele vai contar um pouquinho, então, da vida dele dentro da seita Tabernáculo da Fé, tá bom? Então, os seguidores do William Branham, eles atribuem um ministério profético, com o dom do discernimento, inclusive. Então, para ele, Deus sempre fala ao povo através do profeta. Por isso, quando você vai numa igreja, Tabernáculo da Fé, você vai ver o pastor usar a Bíblia. Mas sempre ao lado da Bíblia, esse pastor tem os livros de William Branham. É como fazem os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falam tanto da Bíblia, né? E tem um apologista, entre aspas, chamado Azenilto Gebrito, o senhor Azenilto sempre dizendo que a igreja enfatiza a Bíblia, que Ellen White enfatiza a Bíblia, que de todas as igrejas, a que mais enfatiza a Bíblia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu já refutei ele, é um mentiroso. Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, não pode ser batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia se ele não acreditar na profetisa Ellen White. Eles dizem que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia, mas não é verdade. Os livros de Ellen White estão acima da Bíblia. Eu vou provar isso. Na próxima segunda-feira, eu vou falar sobre a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White. Quem foi Ellen White? Vou falar de um monte de situações complicadas da vida dessa mulher, doutrinas estranhas, práticas estranhas. Então você não pode perder. Convido o seu amigo adventista para estar conosco na próxima segunda-feira, e vai ser mais cedo, tá bom? Eu tive um compromisso hoje, por isso marcamos mais tarde, mas o nosso horário vai ser às 9 horas, eu quero contar com você. Vamos voltar então para o Tabernáculo da Fé, tá bom? Então ele, para os seguidores da Igreja Tabernáculo da Fé, simplesmente eles vão dizer, Deus falou ao povo por intermédio dos profetas, Enoque, Noé, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel, João Batista e William Branham. O William Branham é o último profeta, segundo eles, enviado por Deus. Eles dizem isso. E é interessante porque William Branham não foi recebido pela maioria do mundo religioso.
Então, essa semente predestinada, como dizem eles, né, não foi aceita por todos, baseado lá em Apocalipse 10:7, que afirma que essa profecia se cumpria na vida de William Branham, é uma deturpação da Bíblia Sagrada, do texto da Bíblia. Então, para os adeptos do Tabernáculo da Fé, os acontecimentos sobrenaturais aí do ministério de Branham confirmava que ele foi ordenado mensageiro da sétima igreja, que ele presenciou, William Branham, a abertura dos 7 selos e transmitiu a mensagem de Deus ao povo. Então, eles chamavam muito, né, e até hoje chamam, o irmão Branham dizia, né, repetidas vezes, que nos 2 dias consecutivos do seu nascimento, uma luz sobrenatural apareceu no seu quarto, às 5 horas da manhã, e que essa luz tinha sido vista por sua mãe. Bom, o pai dele também viu essa luz, alguns visitantes também viram. Então, segundo eles, essa experiência sobrenatural é uma confirmação. Ele tinha aproximadamente aí 3 anos de idade, tá? Então, isso para eles é uma confirmação que William Branham era um profeta de Deus. Com 7 anos, ele teve uma outra revelação, uma outra visão. Então, ele ouviu a mesma voz dizendo para ele, olha, não beba, não fume, não desonre o seu corpo, porque Deus, né, eu tenho uma obra para fazer quando você for maior, tá? Então, isso é ensinado pelos adeptos da Igreja Tabernáculo da Fé. Então, no dia 11 de junho de 1933, depois de um serviço de evangelização, quando ele batizava algumas centenas de pessoas no rio Ohio, essa luz, isso dizem os adeptos da seita, tá? Eu não estava lá. Então, essa luz rompeu as nuvens e aí pairou sobre William Branham. E uma voz, então, falava com ele. Como João Batista foi enviado antes da primeira vinda, assim você é enviado antes da segunda vinda do Senhor. E tinha aproximadamente ali 4.000 pessoas que assistiam ao discurso de William Branham. Essas pessoas, então, após serem batizadas, algumas delas, elas desmaiaram quando apareceu esse fenômeno no céu. Nesse mesmo mês, ele também teve uma visão que lhe antecipou 7 eventos importantes. Então, ele disse que a Mussolini, por exemplo, invadiria a Etiópia, que haveria guerra mundial, aí os 3 ismos, né, fascismo, nazismo, comunismo, um tremendo avanço científico, a queda moral do mundo, a subjugação da nação americana, segundo ele, pela Igreja Católica Romana, as ruínas sobre a América, e aí vai, tá? São inúmeras as profecias deste falso profeta William Marion Branham. Alguém, por exemplo, me questionou, como essa semana mesmo, o pastor Joaquim Kardec disse que, no final dos tempos, as crianças teriam um entendimento muito evoluído. É óbvio que crianças têm um entendimento muito evoluído. Nós estamos na era da tecnologia, meus irmãos. O homem evoluiu, o conhecimento desse homem, não biologicamente, né? Não tenha dúvida, há uma evolução do homem. Ao mesmo tempo que há uma evolução tecnológica, científica, há uma regressão moral muito grande, meus irmãos. A humanidade nunca regrediu tanto, moralmente falando, como agora, como essa geração que nós estamos vivendo. Mas esse não é o nosso tema aqui, né? Porque a gente está falando do William Branham, eu vou falar aqui dos seus ensinamentos, né? Durante uma reunião na cidade de Houston, enfim, no Texas. Eu estive já nessa cidade, tá? Houston, agora acertei. Houston, no Texas. No dia 28 de janeiro de 1950, foi tirada uma fotografia. E aí o irmão Branham, que depois de revelada, mostrou uma luz sobre a cabeça dele. E dizem que o negativo foi examinado aí por peritos, né? Eu até falava com um ex-membro da seita sobre isso, que esse perito confirmou a autenticidade do fenômeno sobrenatural, tá? Para os seguidores de William Branham, então isso foi um sinal evidente da aprovação de Deus. Segundo eles, essa é a maior prova de que William Branham era um profeta de Deus. Deixa eu pedir o auxílio da minha secretária, ali naqueles livros azuis, nessa prateleira do meio,
do Tabernáculo da Fé, por favor. Um que tem ele com a areola. Então, no dia 22 de dezembro de 1962, ele teve mais uma das suas visões relacionadas aí à abertura dos 7 selos, profetizados lá no Apocalipse. Então, a confirmação, segundo eles, a confirmação, então, dessa visão se deu, segundo eles, aqui a foto. Obrigado, secretária. Está vendo essa foto? Essa foto aqui. Tá? Então, segundo os adeptos da seita, esse é o selo de Deus sobre a vida deste profeta. Esse sinal é evidente da aprovação de Deus sobre o seu profeta, tá? Muito bem. Então, vamos lá. A confirmação da visão, segundo alguns, se deu aí no dia 28 de fevereiro de 1963, lá nas montanhas do Arizona. Então, uma poderosa nuvem, aquele outro que tem a nuvem, por favor, da constelação dos 7 anjos, em forma de pirâmide, apareceu no céu um pouco antes do pôr do sol. Então, ele viu claramente os 7 anjos que descreveu. A nuvem desceu sobre a montanha, onde Branham se encontrava, e aí o que aconteceu mais? E uma voz lhe dizia, volta para o leste, para Jeffersonville, porque chegou o tempo de abrir os 7 selos. E esta nuvem permaneceu, então, sobre ele durante vários dias. Depois, então, ele voltou para aquela cidade onde pregou sobre os 7 selos. Eu até tenho o livro aqui sobre os 7 selos dele, e os adeptos da seita, então, dizem que seguem a Bíblia, mas também seguem os ensinos, os escritos de William Branham, que são considerados inspirados por Deus, tá? Eles consideram esses escritos inspirados por Deus. E uma coisa interessante, porque os seguidores do Tabernáculo da Fé, eles utilizam-se de 2 métodos para convencer as pessoas da veracidade da sua seita. Então, eles dizem que as suas revelações, as revelações de William Branham, têm base na Bíblia. Então, eles dizem que tem base bíblica. E também utilizam os milagres que foram realizados pelo falso profeta William Branham, tá? Bom, vamos partir agora para uma análise das suas doutrinas e vamos refutá-las. Você já viu, eu falei aqui ontem, e vamos falar de novo, agora nos aprofundando, né? Você já ouviu falar da doutrina da descendência da serpente? Isso é uma heresia braba, meus irmãos. E é claro que essa igreja não pode ser considerada cristã por N fatores, mas essa daqui é uma das piores. E claro que os seus membros, por melhores que sejam, eu conheço muita gente boa, eu tenho muitos amigos dentro do Tabernáculo da Fé, meus irmãos. Tenho muitos inimigos também, claro. Mas olha, é interessante porque as pessoas, elas nem sabem direito o que significa essa doutrina. Então, essa doutrina, ela teve base aí em lendas mitológicas de séculos passados. E ela foi ligeiramente, eu diria, adaptada por William Branham. Então, para eles, para os adeptos aí dessa seita, para o William Branham, por exemplo, as 2 árvores existentes no Jardim do Éden, do conhecimento da vida e da morte, né, segundo eles, eram, na realidade, 2 pessoas. Então, o conhecimento da vida, a árvore do conhecimento da vida e da morte, segundo eles, eram 2 pessoas, Satanás e Jesus Cristo. Comer da árvore do conhecimento, segundo eles, significa ter relações sexuais. Então, o pecado de Eva foi manter relação aí com a semente. Bom, Caim, segundo eles, era filho da serpente. Caim era filho de Satanás, segundo eles, tá? O pane é a humanidade, meus irmãos, ser a descendência de Satanás. Essa doutrina não é encontrada na Bíblia. Ela está exposta no livro que eu mostrei aqui ontem, As 7 Eras da Igreja, meus irmãos. Então, uma exposição nas 7 Eras da Igreja aí, Branham cita passagens bíblicas para provar essa doutrina e interpretam os textos da Bíblia erradamente, meus irmãos. A Bíblia mostra claramente que a vida eterna está no Pai e não numa árvore. João 5:26. A vida está no cumprimento dos mandamentos de Deus, Mateus 19:17. O cumprimento da lei, nós sabemos que não é eficaz, meus irmãos, para a vida eterna. Por quê? Por causa da fraqueza da carne.
Então, enganar não significa seduzir, como disse Branham. Ao referir-se à tentação de Satanás lá no Jardim do Éden, a gente vê, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, a palavra traduzida por enganar significa o quê? Enganar grandemente. 1 Timóteo 2,14 está escrito que Eva foi enganada, mas Adão também foi expulso do jardim. Por quê? Ele também pecou. Será que Adão também manteve relação com a serpente, meus irmãos? Então, o sentido de 1 João, capítulo 3, verso 12, usado por William Branham, para dizer que Caim foi gerado pelo maligno, por exemplo, é bem diferente, meus irmãos. Caim, na realidade, foi arrebatado pelo maligno. 1 João 3,8 diz que quem comete pecado é do diabo. Isso não significa que nasceu do diabo. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós éramos criaturas de Deus. Mas segundo João 1,12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É o que diz a Bíblia. Então, 1 João 3,8 diz que quem comete pecado é do diabo. Isso não significa que nasceu de Satanás, tá? Então, todos os homens seriam nascidos do diabo, uma vez que todos pecaram, conforme lá o texto de Romanos 3,23, conforme o texto de 1 João 1,18. Então, no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 12, o que a gente vai encontrar ali? Está escrito que Adão coabitou com Eva e ela deu à luz ao Caim, ao filho Caim. Eu te pergunto, onde está aí a serpente? Adão se deitou com Eva. E dessa relação nasceu Caim. Onde está a serpente aí, meus irmãos? Veja que absurdo esse ensinamento. Gênesis também, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que Deus expulsou o homem do jardim do Éden para que ele não comesse do fruto da árvore da vida, para que o homem vivesse eternamente. Então, essa doutrina da descendência da serpente diz que o homem não podia alcançar tal fruto, mas Deus, então, falou sobre a possibilidade. Bom, se Caim fosse uma serpente, então não geraria filhos como a Bíblia afirma que gerou. Um exemplo muito suave é este, né? O burro, por exemplo, é produto do cruzamento do quê, meus irmãos? De um asno com uma égua, ou de um jumento com um cavalo. Em geral, não se reproduz. Então, Deus amaldiçoou a serpente para que ela rastejasse sobre a terra. Se Caim fosse o filho da serpente, a maldição cairia sobre ele e estaria rastejando, e não se casaria e também não geraria filhos. O livro de Atos, capítulo de número 17, versículo de número 26, afirma que Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra de um só homem. William Branham afirma que não, foi de dois. Olha a heresia de William Branham. Jesus afirmou que a sua geração era a descendência de Abraão, meus irmãos. Mas pelas atitudes, parecia que era do diabo, não é verdade? João 37, 44, e aí vai. Então, referir-se à segunda afirmativa, à condição espiritual daquele povo, conforme está lá em Efésios 2, 1 e 2, Colossenses 3, 6 e 7, meus irmãos. Bom, Branham é o mensageiro do Apocalipse. Assim como Paulo teve o seu ministério vivificado pela palavra e na virtude do Espírito Santo, na primeira era, então, da sétima trombeta que revelou os mistérios obscuros do Apocalipse, ele é o profeta da era de Laodiceia, dizem eles. É comparado com João Batista, o mensageiro da primeira vinda de Jesus, sem vinculação com alguma escola teológica, sem compromisso com as seitas da época, cheias do Espírito Santo, mal entendido pelo povo em geral. Um inconformista aceito pela minoria. Para os adeptos do tabernáculo da fé, o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia estava agora num homem para revelar o conteúdo e a verdadeira interpretação da Bíblia, meus irmãos.
Bom, a Igreja Católica, durante muitos anos e séculos, diz que o católico não podia entender a Bíblia sozinho. E aí precisava da interpretação dos santos padres. Por isso que o Papa era considerado infalível. Hoje não, a Igreja tem o termo ex-cátedra e in-cátedra. Ex-cátedra, quando ele fala fora da cadeira de Roma. Ex-cátedra. In-cátedra, quando ele fala na cadeira de Roma. Então, a Igreja Católica diz que quando ele fala da cadeira de Roma, ele é infalível. Quando ele fala fora da cadeira de Roma, então este Papa é falível. Bom, falar o que do Papa Francisco, né? Quem sabe um dia a gente pode aqui só fazer uma live dos ensinamentos do Padre Francisco, tá? Do Papa Francisco. Bom, Branham enalteceu-se a si próprio, meus irmãos, e seus adeptos têm considerado ele como Jesus Cristo, até mesmo igual a Jesus Cristo. Deus, dizem eles, tem enviado o irmão Branham no século XX e tem feito a mesma coisa. Deus em carne, como disse o senhor T.L. Osborne. T.L. Osborne afirmou que William Branham era Deus em carne, meus irmãos. Veja que heresia, né? De o senhor T.L. Osborne. Graças a Deus, já falei aqui, ele se arrependeu de muitas coisas que ele disse, muitas coisas que ele ensinou, pregou, ele se arrependeu, graças a Deus. Morreu crendo no Senhor Jesus e numa doutrina cristã, meus irmãos, graças a Deus, tá? Alguns não, continuam defendendo heresias aí. Bom, é interessante porque afirmar que William Branham era Deus em carne novamente, passando por nossos caminhos, e que muitos não o conheceram, que eles tampouco haveriam conhecido se tivessem vivido no tempo em que Deus cruzou os seus caminhos no corpo chamado o Cristo. Bom, a Bíblia afirma, através do apóstolo Paulo, que seja anátema, amaldiçoado, maldito, aquele que pregar, meus irmãos, um outro evangelho, como está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8, até o verso de número 12. Então, outra passagem que a gente vai encontrar aí, que menciona essa expressão, maldito, amaldiçoado, anátema, 1 Coríntios 12, 3. E Paulo lembra que pessoa alguma fala pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema, e somente pelo Espírito Santo alguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Então, veja, Jesus nos alertou sobre aqueles que vinham dizendo serem o Cristo, enganando muitos. Mateus capítulo 24, verso 4, 5, 11, 23, 24, 25. Então, o ministério dos profetas encerrou-se com a vinda do Filho de Deus, Hebreus 11, de 1 a 14. É interessante porque Cristo, ele é superior a Moisés, a Melquisedeque, aos sacerdotes do antigo pacto, aos próprios anjos, meus irmãos. Vocês sabiam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que Jesus é o arcanjo Miguel? Você acha que uma igreja que ensina que Jesus é um anjo pode ser cristã, meus irmãos? Se Jesus é o arcanjo Miguel, então Jesus é Deus, logo Miguel pode ser adorado. Eu fico pensando nas orações em nome de Miguel. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Mas os adventistas, que todo mundo ama o canal Novo Tempo, que todo mundo sintoniza no canal Novo Tempo, que todo mundo convida para cantar na igreja, Leonardo Gonçalves, Prisma, Arautos do Rei, Voz da Profecia, Alessandra Samadello, e aí vai, meus irmãos. Eu acho incrível como o povo de Deus gosta de ser enganado. O provérbio popular se cumpre. Me engana que eu gosto. Como o povo de Deus gosta de ser enganado, meus irmãos, com esses falsos profetas, esses falsos ensinamentos, essas falsas práticas aí. Bom, então Cristo é superior a Moisés, a Melquisedeque, aos sacerdotes e até mesmo aos próprios anjos, conforme está lá no livro de Hebreus, capítulo 2, até o capítulo de número 10, meus irmãos. Então, o dever do crente é olhar para Jesus. Você não tem que olhar para o pastor Joaquim, você tem que olhar para Jesus. Você não tem que olhar para o bispo, para o apóstolo, para o missionário, você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para o bispo, apóstolo, pastor, seja ele quem for, você vai cair, meu irmão. Eu estava hoje vendo
Ai, o top 5 nos hereges. É muita maldade desse pessoal. Top 5 dos hereges. Aí eles pegaram lá, número 1, Augusto Nicodemos. Número 2, não sei se era essa a ordem, tá? O Augusto eu sei que era o primeiro. Número 2, pegaram lá o Paulo Júnior. Número 3, aí vai. Esse povo não perdoa, mas, meus irmãos, a culpa é de quem? A culpa é nossa, que ficamos idolatrando homens, que ficamos seguindo homens. Me perdoa, tá bom você? Por isso que quando eu vou numa igreja, imediatamente vem a pergunta, quando eu dou aula em seminários, por exemplo, sou professor em diversos seminários, quando eu dou aula em seminários, imediatamente vem a pergunta, pastor, o senhor é calvinista ou arminiano? E eu digo, eu sou bíblico, eu não sou calvinista, nem sou arminiano. As pessoas ficam indignadas. Não, você tem que se posicionar, não pode ficar em cima do muro. Ou você está seguindo Calvino ou está seguindo Armínio. Meus irmãos, para com isso em nome de Jesus. Isso não leva a nada. Você não tem que ser seguidor de Calvino e nem seguidor de Armínio. Você tem que ser seguidor de Jesus. Vou voltar aqui para o Tabernáculo da Fé. Porque a maior parte da base bíblica de William Branham e os seus seguidores, nessa doutrina aí do mensageiro, está lá no livro de Apocalipse. Um livro escrito para o contexto do 1º século, meus irmãos, cheio de simbolismo, o qual a gente não pode basear doutrinas, tá? Cuidado, muito cuidado, você que quer fundar uma igreja com base no livro de Apocalipse. Você quer firmar doutrina com base no livro de Apocalipse. Então, eles citam as 7 dispensações da igreja. Éfeso, aí vão do ano 33 ao ano 170, ano Domini, né? Cujo mensageiro foi Paulo. Então, a primeira dispensação. A segunda dispensação, Esmirna, do ano 170 ao ano 300, tendo aí Irineu como seu mensageiro. A terceira dispensação, Pérgamo, do ano 300 ao ano 605, ano Domini. Martinha. Aí, a quarta dispensação, Tiatira, 606 a 1550. Columbano, a quinta dispensação, Sardes, que vai de 1500 a 1750, com Martim Lutero. A sexta dispensação, Filadélfia, de 1750 a 1906, com John Wesley. A sétima dispensação, Laodiceia, que vai de 1907 até 1977, com quem? William Branham. Que, por ironia do destino, meus irmãos, e por aviso de Deus, faleceu em 1965. Interessante, né? Porque para os adeptos da Igreja Tabernáculo da Fé, a dispensação de Laodiceia tem exatamente as características deixadas ali na carta que aquela igreja, que foi endereçada àquela igreja, que está lá registrado no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, até o verso de número 22. A confusão atual da igreja é mais deplorável, com toda a certeza de todas, meus irmãos. Cheia de vergonha, cheia de confusão, culminando aí com apostasia, é o que a gente está vendo. O próprio Senhor Jesus Cristo está sendo expulso da sua igreja. Por isso que ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Então, a igreja de hoje, vai pegar aqui o Templo de Salomão, por exemplo. A igreja de hoje possui muitas propriedades. Muitos pastores estão preocupados com a construção de templos e mais templos. Mas Deus habita em templos feitos por mãos de homens, meus irmãos? Não, nada disso, está errado. Está tudo errado. A igreja de hoje possui muitas propriedades, meus irmãos. Ela é rica, seus pastores têm aí salários absurdos. Eu não me conformo de um pastor ganhar 100 mil reais, meus irmãos. Pastor, mas ele é presidente de um grande campo. Não importa. Ele não precisa de 100 mil reais para viver, meus irmãos. Isso, infelizmente, é viver uma vida nababesca. A gente sabe que tem pastores desse mesmo ministério ganhando menos de um salário mínimo. Incrível, né, meus irmãos? De tempo integral e fazendo muitas vezes muito mais do que muitos pastores que ganham absurdos.
Eu digo que o pastor tem que ter uma vida digna, é verdade. Tem que ganhar um salário digno. O obreiro é digno do seu salário. Agora, esses abusos que a gente vê, pastor usando relógio de 500 mil reais, andando de carro de 400 mil reais, 400 mil dólares. Que absurdo, 400 mil reais, 400 mil reais. É um absurdo, meus irmãos. Eu não consigo aceitar isso como sendo normal. Então, a igreja hoje é uma igreja rica, tem propriedades, os pastores têm fundo de aposentadoria, são sustentados aí por milhões, mas a igreja, meus irmãos, é pobre espiritualmente, a igreja é miserável, a igreja é cega, a igreja é nua, sem conhecimento, meus irmãos. Nunca nós tivemos uma geração de crentes tão analfabetos. Eu estava contando outro dia aqui, meus irmãos, na minha estante, eu tenho mais de 100 Bíblias diferentes aqui. Mais de 100 eu tenho. Hoje você tem a Bíblia do papai, a Bíblia do avô, a Bíblia do empresário, a Bíblia do gay, tem Bíblia. Mas nunca tivemos uma geração de crentes tão analfabetos, biblicamente. Por quê? Eles não estão preocupados com pregadores que conhecem as Escrituras, que estão dispostos a expor as Escrituras. Eles querem animadores de auditório. Por isso que essas igrejinhas, essas mega churches, né? As churches da vida, estão lotadas. Por quê? Porque esses pregadores estão falando o que o povo quer ouvir. Massageiam o ego dessas pessoas. Agora a gente vai fazer só uma live sobre isso aqui, tá bom? Vamos voltar para cá, porque, infelizmente, a igreja hoje é pobre espiritualmente. É miserável, é cega, meus irmãos. E o maior exemplo está agora na campanha da fraternidade. Eu falei, já fiz uma live, comecei as minhas lives aqui falando sobre a campanha da fraternidade, onde líderes evangélicos estão dando as mãos com a Igreja Católica. E a campanha da fraternidade deste ano é a união dessas igrejas com igrejas evangélicas, com muçulmanos, com judeus, com budistas, com macumbeiros, enfim. É um caos, a situação é caótica. Você tem 2 pastores famosos, desses pastores da modinha aí, que convidaram o padre Fábio de Mello para cantar e pregar nas suas igrejas. Posso dar o nome deles. André Valadão, por exemplo, a igreja da Lagoinha, lá, da Flórida, levou lá o padre Fábio de Mello para cantar na igreja e pregar. E você tem também a igreja aqui, no Rio de Janeiro, do Kleber Lucas, do pastor Batista, diz ainda que é Batista, Kleber Lucas. Me perdoe, eu não me conformo com essas coisas, meus irmãos. Então, infelizmente, o movimento ecumênico é uma prova de que Cristo está se afastando da igreja, meus irmãos. Estão afastando, estão colocando Cristo para fora da igreja. Por quê? Ah, não, você não pode ser intolerante. Jesus é amor, temos que amar. Em nome do amor, estão sacrificando a verdade. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, fala a verdade, meus irmãos. Então, não dá para convidar um padre para pregar na minha igreja, só se esse padre se converter, aí é outra história. Aí ele vai deixar de ser padre. Ele não vai fazer mais missa. Ele vai fazer um culto na igreja, se ele continuar lá na igreja católica, mas quando souberem que ele está fazendo um culto lá, ele vai ser expulso, com toda certeza, porque Roma não aceita isso. Roma não aceita o evangelho verdadeiro. Me desculpem os católicos, esta é a verdade. Bom, voltando aqui, né? Infelizmente, os líderes das igrejas evangélicas têm repudiado a palavra de Deus, estão estabelecendo seus próprios dogmas, seus próprios credos, meus irmãos. Então, a era de Laodiceia é comparada aos dias de Noé. Está lá no livro. Tá? A gente pode ver isso na Bíblia. Na época de Ló, a corrupção é grande. Naquele tempo, tinha profetas? Tinha. Noé, Abraão. Então, eles dizem, hoje nós temos um profeta. Quem é o profeta? William Branham. Bom, as 7 eras da igreja, meus irmãos, as 7 igrejas do Apocalipse, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Estou só olhando o horário, porque a gente está fazendo aqui pelo Instagram, e aí a gente tem um horário para terminar, tá? Bom, então, voltando aqui, as 7 eras da igreja do Apocalipse, eu tive a oportunidade de conhecer, lá, está lá na Turquia, inclusive, tá?
A maioria das igrejas estão lá na Turquia, as 7 igrejas estão lá na Turquia, na Ásia Menor. É interessante porque elas viveram um tempo de perseguição do Império Romano. E João escreve as cartas para elas, confortando essas igrejas. E nada tem a ver com as dispensações da igreja, meu irmão. Então, os adeptos do Tabernáculo da Fé não conhecem as igrejas que seguem o Novo Testamento em suas pregações, ordenanças de Cristo. Eles admitem uma corrupção geral da igreja baseando-se em quê? Na igreja católica, no espiritismo, no mormonismo, na testemunha de Jeová. Então, o tempo presente pode ser comparado com o tempo de Noé, o tempo de Ló? Sim, por causa da corrupção. Pelo desinteresse espiritual, pelo materialismo, pela prática ilícita do sexo. Então, isso não quer dizer, entretanto, meus irmãos, que há necessidade de um profeta mensageiro. Uma vez que eu sou um profeta, você é um profeta, todo crente que prega a palavra de Deus, meus irmãos, esses que pregam a palavra de Deus até os confins da terra, esses são verdadeiros profetas de Deus. Então, o povo de Deus, como diz 1 Pedro, capítulo de número 2, versos 7 a 11, o povo de Deus é um sacerdócio real, é uma nação santa. Para quê? Para proclamar as verdades eternas. E aí o Tabernáculo da Fé vem com outra doutrina problemática, que eu já falei aqui, que é a negação da doutrina da Trindade. Então, no livro A Revelação de Jesus Cristo, página 14, Branham afirma o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simplesmente títulos, não são nomes. E por isso que batizamos em nome do Senhor Jesus, porque é um nome e não um título. E todas as seitas unicistas usam este argumento. Por isso só batizam em nome de Jesus. Dizem Pai não é nome, Espírito Santo não é nome. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas a doutrina está de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos. Gênesis capítulo 1, verso 3, verso 25, até lá em Apocalipse capítulo de número 22, verso 3, verso 17. Então, os verdadeiros cristãos não creem que haja aí 3 deuses. A gente não crê nisso. Não cremos em 3 deuses em um. Nós cremos que Deus existe, né? Em Deus subsiste 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, todas da mesma substância, coiguais, coexistentes, coeternas. Então, a doutrina da Trindade, eu diria, ela está implícita no Velho Testamento, que é considerada a palavra de Deus. Elohim, que está lá no plural. Então, a Trindade está implícita nesse nome. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, e disse Deus, façamos. Deus estava falando com quem? Com ele mesmo? Só pode existir umas pessoas aí para ele estar falando isso. Não foram com os anjos. Com toda certeza ele não estava falando com os anjos. Eia, desçamos! Isso está lá em Gênesis 1, 26, tá? O que eu estou falando agora está em Gênesis 11, verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entendam a língua do outro, na construção da Torre de Babel. Deus disse, eia, desçamos, confundamos. Também lá no livro de Isaías, capítulo de número 6, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha aí, quem há de ir por mim? Não, quem há de ir por nós? Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Efésios 4, versos de número 4 a 6. É um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai, meus irmãos. Então, o Deus Jeová do Velho Testamento, o Pai, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é o Criador,
é o eterno, é o santo, é o santificador, é o salvador. Jesus Cristo, o Filho, é onipresente, é onipotente, é onisciente, é o Criador, é o eterno, é o santo, é o santificador, é o salvador. O Espírito Santo. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é o Criador, ele é o eterno, ele é o santo, ele é o santificador e ele é o salvador. Tem dúvida? Está cheio de textos bíblicos. Se você... eu não sei o que está acontecendo. Tentei até ver isso no YouTube. Eu gostaria até da participação do pessoal. Eu tentei lá ver se eu conseguia abrir para o comentário. Não foi eu que fiz isso. Até os adeptos da seita do brother Eli Soriano, do Caminho Antigo, falaram que eu fechei para eles não comentarem a minha live. Não é verdade. Quem me conhece sabe muito bem que eu gosto da participação. As minhas palestras, inclusive, eu mando convidar os adeptos de seita. E eu deixo eles falarem. Tá? Então, por favor, você não está sendo proibido aqui, não. É um problema de, eu diria, de tecnologia. Eu sou um leigo nessa área. Se alguém puder me ajudar, eu vou agradecer. Mas até agora, eu estou aí apanhando do YouTube, tá bom? Eu não sei como libera para os comentários. Eu não sei se o próprio YouTube fez isso. Não sei. Tá? Voltando aqui, se você precisar, então, das referências que eu acabei de falar aqui sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu dou para você tranquilo, sem nenhum ônus, sem nenhum custo. A Bíblia também, em 1 João 5,7, diz assim, porque são três. Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, meus irmãos. Então, com isso, a Igreja Tabernáculo da Fé, de William Marion Branham, nega muitas outras doutrinas. Por exemplo, vocês sabiam que a Igreja Tabernáculo da Fé nega a doutrina, por exemplo, do inferno? Pastor, sério? Sério. Quer ver? Vamos ver aqui eles negando a doutrina do inferno. Não, pastor, eles creem no inferno. Não é verdade, meus irmãos, eles negam a doutrina do inferno. Bom, negando a doutrina do inferno, tem vários até teólogos chamados cristãos, meus irmãos, que negam essa doutrina. Tá? Então, tem até chamados teólogos cristãos que negam a doutrina do inferno. Bom, pastor, se alguém nega o inferno, essa pessoa pode ser salva? Pode, meus irmãos, essa é a verdade. Mesmo ele negando a doutrina do inferno, pode ser salvo. Sabe por quê? Porque ele não pode crer num outro Jesus, como fazem os adeptos do Tabernáculo da Fé, é outro Jesus. Não pode crer num outro escrito, além da Bíblia, como fazem os mormons, como faz a Testemunha de Jeová, os adventistas. Esses, sim, creem em outros escritos. Escritos de Ellen White, escritos de William Branham, escritos de o corpo governante, por exemplo. Tá? Então, aí é o problema, aí é onde mora o perigo, quando eles, de repente, creem em outros livros, tem outras escrituras, que não é a Bíblia. Então, a gente pode falar aqui, meus irmãos, da deidade do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo. Posso trabalhar aqui essa questão da fórmula batismal. Por que, por exemplo, que a Igreja do Tabernáculo da Fé só batiza em nome de Jesus, né, como fazem todas as chamadas seitas unicistas? Os unicistas fazem isso, só batizam em nome de Jesus. Por quê? Porque para eles é só Jesus. Então, essas seitas que creem que é só Jesus, Jesus é o Espírito Santo, Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, e é só Jesus, eles negam a Trindade. Com toda certeza, essas seitas, o ponto principal é da doutrina da Trindade. E quem nega a doutrina da Trindade, meus irmãos, não pode ser considerado cristão nunca. Bom, eu disse aqui que o Tabernáculo da Fé coloca uma outra fonte de autoridade além da Bíblia, por isso não pode ser chamado de um movimento cristão. Então, nega a Bíblia como regra de fé e prática, porque crê nos livros do profeta, do fundador, na revelação de um anjo, e aí vai. Logo, não pode ser chamado também de cristão quem defende esse tipo de coisa, meus irmãos. Quem exalta demais o fundador da seita, colocando este homem como um profeta de Deus, né? Para com isso, em nome de Jesus. Abandona esses falsos ensinos, abandona
esses falsos profetas, porque isso só vai te levar para o inferno. Se volta para a Bíblia, se volta para o Jesus da Bíblia, não o Jesus aí que o teu profeta te ensinou, não o Jesus que a profetisa disse, não o Jesus que o outro teve a visão, não, volta para o Jesus da Bíblia, se apega à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, é o que diz as Escrituras Sagradas, meu irmão. Então, enquanto você ficar aí olhando para falso profeta, sabe o que vai acontecer? Você está caminhando para o inferno junto com ele. Cuidado, eu falei outro dia numa reunião com os meus irmãos que a gente tem muitos líderes religiosos que eles estão levando gente para o céu, mas eles mesmos estão indo para o inferno. Isso é uma verdade. É uma verdade. Ele mesmo está levando pessoas para o céu, mas ele mesmo está indo para o inferno, meu irmão. Por quê? Porque ele crê num outro evangelho, porque ele prega um outro Jesus. Então, William Branham diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo e sua gente. Ele foi o diabo encarnado e, por isso, foi preparado para destruí-lo de tudo que existe. O mundo e tudo demais, há um só eterno, esse é Deus. Então, perguntas e respostas sobre os selos, e a Bíblia nunca promete que todos serão salvos, meus irmãos. Não, tem um castigo eterno. Mateus, capítulo de número 25, versículo 46, Jesus disse, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, aquilo que diz vida eterna no grego, zoen aionios, é o mesmo adjetivo que qualifica aí tormento eterno. A palavra aionios é a mesma, tanto para vida como para tormento. Então, afirmar que isso aí não tem base bíblica, que o inferno não foi criado por Deus, né? O inferno está na mente das pessoas, isso é ilusão. O inferno é um lugar real. O inferno é a maior prova da justiça de Deus, meus irmãos. Então, todos aqueles que seguem um falso profeta, se não abandonarem esse falso profeta e abraçarem Jesus Cristo, com toda certeza irão conhecer pessoalmente o inferno, tá? Muito bem, eu quero agradecer a sua participação aqui no Instagram, quero agradecer a sua participação aqui no YouTube, sua participação também no Facebook, que Deus te abençoe. Se você precisar de mais informações sobre o Tabernáculo da Fé, eu estou à inteira disposição, meus irmãos, é só me mandar um e-mail, deixa um recado aí no Face, deixa um recado também no WhatsApp, também no Instagram, deixa um recado para mim aí nas redes sociais, tá bom? No YouTube, que eu vou ter o maior prazer em te responder, vou ter o maior prazer em te dar mais informações. Deixa eu ver, então, se temos aí algumas perguntas, alguém questionando, vamos ver aqui primeiro no Instagram, que já está terminando aqui a participação do pessoal no Instagram, tá? Muito bem, vamos ver quem está aqui no Instagram. Temos as pessoas participando tanto no Instagram, como no Facebook, como também no YouTube. Vamos lá, quem que nós temos aqui? Temos muita gente participando. Que bom que você veio. Joelson, um grande abraço, meu querido. Jefferson, um grande abraço. Micael, grande abraço, queridão. Deus abençoe, Micael Elias. Sônia, minha companheira, Deus abençoe. Vitor Souza, Sérgio, um grande abraço. Marcilene, um grande abraço, querida. John, Deus abençoe, John. Gesiel, um grande abraço, Gesiel, Deus abençoe, graça e paz, querido. Cida, um grande abraço. Yuris, grande abraço, queridão. Fernando Alexandre, Deus abençoe, querido. Carlos Thiago, um grande abraço. Edivaldo, um grande abraço. Sheilinha, minha filha primogênita. Meu querido amigo pastor Wellington, lá da cidade de Aroeiras, um grande abraço. Kalines, um grande abraço. Tiago, Deus abençoe, queridos, um grande abraço. Gesiel, você é da Igreja Voz da Verdade, querido? Vamos ver aqui, tem o Gesiel participando aqui, falando do Voz da Verdade. Voz da Verdade é uma seita também unicista. Fátima Andrade, Deus abençoe, querida. Lídia, oi Lídia, Deus abençoe. Alisson, um grande abraço, meu querido Alisson. Temos aqui também a participação de quem mais? Do Fernando Alexandre, Carlos Thiago, Edivaldo. A Fátima está por aqui também, Deus abençoe. José Souza, um grande abraço. Luzia,
Oi, Luzia Lacerda, um grande abraço. Deus abençoe. Isa, um grande abraço. Espínola, um grande abraço. Joabe, um grande abraço, queridão. Aliete, um grande abraço. Márcia, um grande abraço, querida. Josué, abençoe. Fernanda, obrigado por ter vindo aqui, viu, querida? Larissa, também a Marília está por aqui. Olha, o pastor Alessandro, um grande abraço, pastor, Deus abençoe. Moisés, um grande abraço, queridão. Yane, Deus abençoe, Yane. Quanta gente veio aqui, né? Que bom se todos ficassem por aqui, né? Alguns entram, saem, enfim, têm seus compromissos, e outros não gostam muito do que está sendo falado, quando percebem alguma coisa, se retiram, né? Tem tudo isso aí, a gente já está acostumado com isso, que nem todos ficam aí participando, né? Que bom que você veio, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Pedro Henrique, um grande abraço. João Paulo, Walter, um grande abraço, queridão. Deus abençoe, Erimar, Deus abençoe. Um grande abraço, viu? Que bom que você veio na nossa live. Está aqui a Larissa, grande Larissa, um beijo, minha querida. Fernandes, um grande abraço. Bom, meus irmãos, então esses foram os irmãos que participaram aqui da minha live no Instagram, tá? Vamos encerrar a nossa participação aqui no Instagram, e segunda-feira eu estou de volta. Vamos trabalhar aqui a questão da profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a senhora Ellie White, tá? Francineide, eu quero contar com você na segunda-feira, próxima segunda-feira, às 21 horas, tá bom? Quero contar com você aqui. Tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, você pode assistir as nossas lives, tá? Deus abençoe. Eu estava na EBOR, que o senhor deu aula em Campina Grande. Legal, Iane, que bom. Pastor Moisés, um grande abraço, viu? Deus abençoe. Vamos ver aqui no YouTube. Deus abençoe, fica na paz, um grande abraço. Vamos encerrar aqui no YouTube. Quem está por aqui? Não dá para ver porque não tem comentário. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Resolver essa questão do comentário aí, tá? Quero sua participação no YouTube também. Um grande abraço.